Olá, bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um videocast Escutando Sentimentos. Aqui, o nosso videocast é uma produção do GESP, o Grupo Espírito Esperança de Camaragibe. Meu nome é Juliana e eu sou trabalhadora da casa. Convido vocês a estarem conosco, estudando este livro aqui, Prazer de Viver, o capítulo 20, que fala sobre... Só um instantinho aqui... sobre a hipnose da vaidade. Muito interessante, né? Vamos embora estudar um pouquinho e aprender? Antes de convidar as minhas amigas, para que possamos debater e interagir sobre esse capítulo, convido vocês a nos seguirem em nossas redes sociais, o GESP 2008. Vocês vão nos encontrar no Instagram, no Facebook e aqui no nosso canal do YouTube. Então, por favor, se inscreva, deem um like, para que mais pessoas possam ver o conteúdo do GESP e compartilhem. É importante compartilhar bons conteúdos, onde nós possamos aprender e entender um pouquinho sobre nós mesmos, tá bom? Para não demorar muito, para aproveitarmos bastante o nosso tempo, convido as nossas amigas de hoje, deixa eu chamá-las aqui, só um instante. Seja bem-vinda, Dena. Bom dia. Opa, minha gente. Olá, bom dia. Satisfação mais uma vez estar com vocês. E também nossa amiga Clotilde. Seja bem-vinda, Clô. Olá, Ju. Obrigada. Olá, Dina. Olá, pessoal. Olá. Coisa boa estar por aqui novamente. E um tema assim tão pulsante, né, para a gente. Exatamente. Exatamente. E aí, o capítulo, como eu falei anteriormente, é o capítulo 20, sobre a hipnose da vaidade. E nesse capítulo, o doutor Inácio vai ter um diálogo com um dirigente de um centro espírita. E aí a gente vai tirar algumas partes aqui para a gente conversar sobre esse diálogo e sobre as falas que o doutor Inácio tem. E aí tem uma parte, aqui que fala assim: o conflito é a desarmonia entre pensar e sentir. Minha gente, quando eu li isso, me chamou tanta atenção. Eu disse, como assim desarmonia entre pensar e sentir? Não é tudo uma coisa só, né? E, na verdade, não é. Quando a gente vai analisar, não é, né? O pensar e o sentir são duas coisas. E, por vezes, a gente age ou impulsivamente, deixa o sentir, direcionar, e, por vezes, não utiliza do nosso raciocínio, do nosso intelecto, da nossa moral para dirimir conflitos, resolver algumas situações. Bora conversar um pouquinho sobre isso, para já a gente falar mais sobre a vaidade. Simbora! Eu só queria voltar um pouquinho para lembrar, assim, que contextualizar o pessoal, né? O conflito Sim. que ele fala aqui são os conflitos interiores, né? Que a gente tem. É o conflito da gente com a gente mesmo. Parece que tem hora que parece que tem dois eus, assim, um que quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra completamente diferente. Ou um que fez uma coisa e o outro que fica triste com aquilo que o primeiro fez, né? E são desses conflitos. E o dirigente tinha pedido ajuda, né, à espiritualidade em relação a isso. E aí vem esse diálogo muito interessante, realmente, a questão que o conflito é a desarmonia, né? E eu lembro que uma vez eu lendo Joana de Ângelo, ela falava do homem integral, e ela fala que justamente o homem integral, o homem que é aquele que é harmônico consigo, que ele está íntegro ali, né? E aí é aquele que tem uma harmonia entre o pensar, o sentir e o agir. Se eu não me engano, são essas três faces que ela fala, né? Mas aí eu digo, poxa, mas não é todo mundo que tem essa harmonia, não? Não, isso é muito difícil, isso é fruto de muita maturidade. Tem espíritos que já nascem maduros praticamente, né? E já fazem isso com a maior facilidade. Mas para os outros que somos nós, a maioria,
Não, isso é muito Sim. difícil de conseguir, é muito trabalho para a gente se conhecer, para a gente perceber o que é que está deixando a gente insatisfeito com a gente mesmo, né? Então, esse processo é, na verdade, onde está o cerne da nossa evolução, né? Nesse autoconhecimento, esse autodescobrimento, que a gente vai percebendo e vai corrigindo. Olha, quem eu quero ser? Será que eu já sou? Será que eu estou projetando? E aí, na hora que vem as dificuldades que a vida nos traz, é que são os grandes testes, né? Para ver se a gente conseguiu superar. E quando a gente não consegue, a gente muitas vezes vai colocando para debaixo do tapete algumas coisas, mas em algum momento isso aí vem, e vem de uma forma assim, que ela chama de pulsões inconscientes, né? Que é justamente esses impulsos que vêm, que a gente não consegue segurar e que a gente entra em crise por conta disso, né? E E quando eu vejo, também, assim, a gente tem observado, né, que as diversas faces do orgulho, né, como a vaidade, por exemplo, né, faz com que essa desarmonia fique ainda maior, né? Porque aí você vai sempre se justificando, tendo como pano de fundo essa questão da vaidade, né? Ah, como é que eu estou sentindo isso e vou fazer tal coisa, mas eu não posso deixar de agir dessa forma, porque fulano, se eu não fizer, eu vou ser colocado para trás, eu vou perder minha autoridade, né? E aí eu me lembro até de uma frase que eu escolhi, disse, você não precisa necessariamente ser bom, mas que você seja justo, né? Porque muitas vezes a bondade, ela se manifesta de uma maneira muito, que as pessoas montam, né? Quer fazer o outro de bobo, de besta, né? Logicamente que a bondade, ela tendo essa firmeza, né? E sendo acompanhada do que é justo, ela é mais firme do que aquela outra em que as pessoas sempre querem ser boazinhas, boazinhas, e as pessoas menosprezam isso, né? Terminam abusando até da pessoa. Mas aí, muitas vezes, esses conflitos da gente ficam exatamente por conta ou de orgulho, da vaidade, ou de com medo das críticas, né? Quando você vai tomar uma atitude que muitas pessoas esperavam de forma diferente, o modo de você agir, ou então você usa suas máscaras sociais e esquece que você é um ser humano que tem seus conflitos. E no caso do estudo aqui, a gente vê esse conflito por se tratar de uma pessoa que tinha uma responsabilidade administrativa junto ao centro, né? E quantas vezes isso não ocorre? Tantas vezes a gente escuta muitas vezes dizer que você tem um cargo, muitas vezes, de direção, é uma vida solitária, né? Porque você, às vezes, se reveste de tal forma que você fica com receio de pedir ajuda para não transparecer a sua, a sua intimidade, né? A sua fragilidade. Quando, na verdade, não necessariamente. Você vai perder diante de sua equipe ou de sua autoridade como pai, mãe, mostrar que você também é um ser humano e que precisa passar por conflitos e que nesse momento tem dúvidas e que precisa de ajuda, né? Mas muitos, em função da vaidade e do orgulho, não faz isso. eu lembro assim, essas cobranças que hoje em dia tá vindo muito para debate, né? A cobrança que vem em cima da mulher, da maternidade, né? E Sim, assim, que a maternidade, a mãe é aquele ser que se dedica integralmente e tal. E assim, muitas vezes as mães têm raiva de seus filhos e não podem manifestar essa raiva, porque a mãe ela deve ter um autocontrole e uma amorosidade infinitos, né? Outro dia eu estava num local e alguém comentando de uma mãe que estava já com dois filhos e passava a madrugada todinha lutando entre um e outro para dormir, para atender, para dar comida, para trocar fralda, não sei o quê. E quando um dormia, o outro acordava, né? isso. Aí, quando era de manhã, tinha que trabalhar, mas o pai das crianças estava onde, né?
Então, e a mãe estava lá, de manhã estava lá no batente, cara boa. Essa cobrança que existe em cima da mulher, muitas vezes faz a mulher aceitar uma máscara social de uma mulher que tem uma maternidade perfeita. E, na verdade, a maternidade perfeita é aquela que é sincera, né? Tudo a gente tem que sempre tender para uma sinceridade, para uma espontaneidade. Aquilo tem que brotar da gente, e se não for, a gente está se violentando, né? Então, é preciso que a gente aprenda a construir essa confiança de a gente ser honesto com a gente mesmo. É isso que ela fala dessa desarmonia entre pensar e sentir, porque muitas vezes a gente não é honesto, né, com a gente mesmo. A gente aceita, ou a gente já se coloca, ou a gente aceita porque estão impondo, ou a gente quer colocar aquela máscara social, né? Ou mesmo para a gente, porque é uma satisfação para a gente. Mais jovem, por exemplo, eu vi uma pessoa que trabalhava com outra, e a outra era uma pessoa, assim, uma fantástica. E a minha colega querendo ser uma pessoa igual àquela, mas não podia nunca, porque a outra tinha toda uma construção de vida e que a minha colega não tinha. Então, ela foi construindo, porque ela admirava muito a outra, ela foi construindo uma máscara de que era semelhante à outra. Não era, não era. Né? Quando isso aí cai, aí vem os sofrimentos da gente, porque a gente se iludiu, né, com uma pessoa que a gente achava que era e não era. Exato. E aí, a gente dando continuidade, aí Hermance continua relatando aqui, né? A luta evolutiva constitui o equilíbrio dessas potências da alma, o pensar e o sentir. A mente humana aprendeu e acostumou-se ao mecanismo da negação, uma forma ilusória de fugir de si mesmo. As pulsões inconscientes, que foi o que eu falou anteriormente, né? No entanto, dinamizam-se involuntariamente, convidando-nos à transformação. Ao repudiá-las, estabelece-se o clima interno de angústia. A angústia persistente gera camadas energéticas na mente, que são automaticamente expelidas para o corpo perespiritual, para alívio da pressão mental. Como é As doenças complexo, hein, gente? psicossomáticas, né? As Sim, doenças psicossomáticas passam muito por esses exatamente. conflitos, né? As É, máscaras sociais, o tempo todo, você, sendo que não é, leva a distúrbios precários, assim, terríveis. A gente tira sim, muitos exemplos, assim, já que é uma coisa que muita gente tem acesso à informação. A gente vê muitos artistas, né, que não suportam o sucesso, que esperam que ele se comporte de forma A, B ou C, e é um ser humano como outro qualquer, e termina, às vezes, se envolvendo com muitos problemas de drogas, de fugas, né? Pais e mães também querendo ser perfeitos e não admitem ser contestados pelos filhos, e aí cria aquela barreira, aquela dificuldade de relacionamento, né? E chega uma hora que a pessoa não aguenta, porque a máscara já diz, não é você, né? Então, você tem que ser o mais autêntico possível dentro de suas sim. relações, dentro da sua intimidade, assumir compromissos que você pode cumprir e não sair assumindo uma série de coisas para dar conta, porque as pessoas lhe pedem e você não sabe como negar, ou então, se você acha que se negar é se sentir inferior, aí não dá conta, ou seja, há muita noia em que tem como pano de fundo muitas vezes essa vaidade, né? Adoentada, né? Por isso que a gente Sim. tem que ter muito cuidado com o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir, né? Que é o fruto de tudo isso. E Isso ela mesmo. fala aí também uma coisa que é a angústia, né, que aflige Sim. tanta gente, né, e às vezes a gente nem sabe a raiz dessa angústia, às vezes atribui a atitude de outra pessoa, diz, estou angustiada
porque fulano saiu e a gente não sabe como. Não, você está angustiado porque muitas vezes você, não vou dizer que é em todas as circunstâncias, óbvio que não, que tem uma variação muito grande dentro dos comportamentos e das vivências humanas, né? Mas muitas vezes está angustiado porque você não está conseguindo ter o controle do comportamento daquela pessoa naquele exato momento. Não consegue controlar a pessoa, né? Exatamente. Então, assim, são modificações de comportamento que a gente tem que ter e que vão trazer para a gente uma tranquilidade maior. E essa angústia que Juliana estava vendo aí do livro diretamente, essa angústia, ela vai gerando camadas energéticas, e nessas camadas, muitas vezes, é que começa a atrair os elementos para formar as doenças psicossomáticas que Dena está falando, né? Há muito mais doença psicossomática do que se imagina. E doenças psicossomáticas não são doenças imaginárias, como antigamente se falava. Há muitas doenças que são formadas a partir do nosso jeito de sentir e de pensar, né? O que ela está falando aí, o conflito, agir e pensar, e que a gente poderia resolver tomando a medicação física adequada, mas também procurando desenvolver um comportamento mais equilibrado naquilo em que a gente já consegue perceber que pode modificar. O que a gente consegue enxergar, a gente consegue transformar. A gente só não consegue transformar aquilo que a gente não sabe que tem. E para isso a gente está sempre convidando ao autoconhecimento, né? Exatamente. Todos os livros da Hermance, ela sempre está convidando a esse autoconhecimento, para que a gente dê passos na vida de acordo com o que a gente pode. Você ter a humildade não é você ser subserviente, é você ter saber o que pode e o que não pode fazer. Né? Então, esse autoconhecimento faz com que a gente trabalhe a autoestima, a gente reconhecer as cresça melhor, limitações, né? reconhecer as limitações e não se envergonhar por isso, né? E não se envergonhar. Exatamente. As limitações da gente abrem espaço para que outras pessoas deem contribuição e o trabalho fique plural. E é tão bonito, tão mágico, né? Pois é. Exatamente. Aí a irmã se vai aqui continuando, pessoal, e ela diz aqui assim: a vida é uma colheita de trabalho paciente. E aí ela segue nesse parágrafo, ela diz, no caso, ela relata o que o doutor Inácio diz, né? Tenha coragem de abrir-se. Porque a gente tem que estar tendo um diálogo, né? Como falamos anteriormente, doutor Inácio com um dirigente e a irmã, se ela repassou esse diálogo aqui para o livro, e aí o doutor Inácio disse, tenha coragem de abrir-se, disse para o dirigente. Tocar suas feridas emocionais, aceitar seus impulsos mais indignos e tratá-los com amor. Porque muitas vezes a gente não aceita esses impulsos, né, indignos, como ele diz, e esconde lá embaixo do tapete, porque se eu não vejo, se ninguém vê, não existe. Exatamente. Mas não é assim. Né? Porque estamos estudando né, já há muito tempo aqui com a irmã, é que está lá. E ele fica pulsando, né, lá no seu inconsciente e vai, em algum momento, vir para o seu consciente, vai vir à tona e precisa ser cuidado, precisa ser elaborado e tratado. Aí ela continua aqui. Experiências, né? Rasgue a sua folha de experiências, rasgue. Porque as suas experiências são aprendizado. E não para você ficar se vangloriando do que você já conseguiu fazer, do que você já conseguiu aprender, do que você consegue dar conta. Não rasgue tudo isso. Tudo isso você Deixa fez para lá. se você fez por amor, está feito.
e acabou, não precisa você estar relembrando e espalhando isso aos 7 ventos, né? Então, é um patrimônio seu que não precisa vir a público, né? Verdade. Então, se você não consegue deixar isso quietinho, rasgue, esqueça, né? E faça-se livre da pesada máscara de experiências. Seja você e dê pouca bola para o que falam de você, né? Que era um grande conflito dele. A pessoa que se coloca muito em evidência passa a ser julgado intrinsecamente. Mas Sim. aí você tem que ter consciência de quem você é e, ó, quem quiser falar, fale. Paciência, né? Eu Coincidentemente, eu sugiro até que as pessoas que estão escutando a gente agora, deem uma lidinha também, coincidentemente, no capítulo 19 e 20 de Escutando os Sentimentos. Vai ser um fechamento de estudo muito bom, que fala muito bom. exatamente O das livro Escutando intenções. Sentimentos, o livro Escutando Oi? Sentimentos, o livro Escutando Sentimentos também de Hermance pelo mesmo médio, né? Pois é. Isso mesmo. Exatamente, igualmente o capítulo 19 e 20. Eles se Uhum. complementam nesse estudo. Muito bom. Fica a dica. E dentro do que a gente pode ver dessa conversa, né, doutor Inácio disse aqui, num pedacinho, que eu achei fantástico, né, tocar suas feridas emocionais, aceitar seus impulsos mais indignos e tratá-los com amor. Uhum. Não é com culpa, não é com repreensão, não é com raiva, é tratar esses impulsos com amor. E isso quer dizer se tratar com amor. Os Né? espíritos dizem que a gente está só no comecinho do nosso aprendizado. Quando eles falam de nós, não é eu, Juliana, ou Denarã, ou você, ou o senhor, a senhora, que está nos escutando, nos assistindo. Isso. Mas é a humanidade. A gente está só no começo do aprendizado, dos primeiros aprendizados sobre o amor. Só no começo. Verdade. Né? Então, Ainda muito tem a gente. muita coisa a caminhar, né? Então, É, ame esses seus impulsos, ame, porque eles são a forma. Que bom que eles estão aparecendo agora, eles são fruto de todo um aprendizado anterior, e que bom que você está percebendo agora, porque quando percebe, é hora de cuidar. Então, que exato. bom, né? Que está percebendo. E esse cuidar, né? Lá no GESP a gente sugere, né? Nós sugerimos para aqueles que já foram pacientes lá do GESP para fazer a oficina dos sentimentos. E aí nós temos 2 oficinas, né? Tivemos uma primeira no primeiro semestre, e agora estamos a ponto de concluir a segunda. Então, são maneiras de lidar, de entender-se, né? E de trabalhar isso. Também é importante fazer uma terapia, se você puder, e buscar esse autoconhecimento e esse autoentendimento do que acontece com você, com seus sentimentos, né, com suas emoções, e como lidar. Uma coisa, Mas, sabe, isso que eu observo, não é, quando a gente diz assim, cuide de você com carinho, com compaixão, tenha caridade para com você mesmo, abrace a sua sombra, não é você simplesmente passar pano, né, no que você sim, fez de errado, não. Mas é uma forma de dizer, poxa, eu pisei na bola aqui, eu preciso consertar isso, né? Eu preciso sim. ter força Corrigir, né? para mim, né? Porque mas sempre vai ter em algum momento que a gente vai cair por conta exatamente dessa nossa impulsividade, do nosso orgulho, da nossa vaidade, né? Então, agir com caridade perante a gente não é ficar passando borracha ou tampando só com a peneira, não. É a gente não estagnar, né? E sempre cair, levantar, refletir, fazer
uma autoanálise, isso é que é importante, porque se você não faz isso, você nunca vai se descobrir quem é. E vai passar pela vida como uma folha seca, sendo levado pelo vento para lá e para cá, agindo com impulsividade, sempre reagindo, nunca refletindo o que é que você quer da vida, que tipo de relacionamento você quer construir, né? O que é que você precisa para se harmonizar com você mesma. Ou seja, uma série de questões que levam muita gente aos psicólogos, aos consultórios de psiquiatria, pelas próprias desarmonias, e procurar essa ajuda também não é motivo de vergonha. Que tem situações que surgem na vida que só com a ajuda de um profissional é que a pessoa consegue se reerguer, né? Também se Exatamente. afastar da culpa, né? Porque culpa é completamente diferente de responsabilidade, de perceber, né, a nossa responsabilidade sobre os fatos que acontecem ao nosso redor. A culpa, eu costumo dizer que é uma âncora, faz com que a gente pare naquele ponto e não consiga sair. Então, a gente tem que ter responsabilidade, sim, de perceber até que ponto a gente foi responsável por aquele fato ou aquela situação, e procurar modificar. Lições aprendidas, como também costumo dizer, lições aprendidas. A culpa gera uma dor que a gente não precisa sentir, a dor é necessária em muitos momentos, mas nessa questão de culpa ela não é necessária, não é. E ela vai fazer com que a gente fique travado naquilo, porque a minha culpa, a minha tão grande culpa, né? Minha máxima culpa. Minha máxima culpa. E a gente... Reconhecer vai doer, a gente não pode fingir. Vai sentir Isso. culpa inicialmente? Vai. É uma dor necessária, porque se você não reconhece isso e não sente, não tem esse sentimento de culpa inicialmente, você não vai construir nada. O problema é você fazer ela, estagnar nela e não dar mais nenhum passo. Entrar, acolher essa culpa, não pode. É, Não é. pode. Por isso que eu prefiro distinguir culpa e responsabilidade, sabe, Dina? Uhum. Porque a culpa eu costumo atribuir mais a esse sentimento que a gente trava nele. E a responsabilidade não, a gente percebe que a gente teve participação naquilo, né? Tem responsabilidade sobre aquilo, mas a gente procura, com responsabilidade, a Sim, solução e a reparação daquilo, né? sim. Exato. E na culpa não, a gente vai ficar travado naquilo. Poxa, fiz minha mãe sofrer, fiz meu pai sofrer. Poxa, me lancei nessa carreira e não deu certo, gastei E não dinheiro, doei muda, né? tempo. Uhum. Não... É. Eita, eita que passou rápido, viu? Foi rápido, tá vendo? Quando é um assunto instigante como esse, o tempo passa rapidinho. Pois Minha é. gente, estamos encerrando aqui mais esse capítulo, né? Releiam, grifem, estudem ele, né? Procurem, como Dena sugeriu no livro Escutando Sentimentos, o capítulo 19 e 20, né? Coincidentemente, é o mesmo. Para que você possa entender um pouco mais sobre você mesmo, né? E ir mudando, realizando a É verdade. mudança necessária. Convido todos vocês que estão assistindo aqui, né, o nosso Escutando Sentimentos, que nos sigam nas redes sociais, né, curtam, compartilhem, se inscrevam, né, nos canais e estejam sempre aqui conosco. Muito obrigada, Dena, por mais um dia, por mais um debate. Muito Espero obrigada, que Flor, tenha ajudado também de por alguma mais um forma quem dia. está. Espero que a gente tenha ajudado de alguma forma quem está nos escutando, instigar a leitura, né? É isso. Eu que agradeço a participação e o convite. Obrigada, Ju. Obrigada, Dina, pela companhia. Obrigada também aos amigos que nos acompanham sempre. Tchau, pessoal. Beijo e um bom Tchau, até a dia. próxima. Até.